torcedor santista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar sobre essa novela Caio Jorge. Qual seria a melhor proposta, tanto para o jogador como também para o Santos Futebol Clube? Só que uma questão importante, ele tem contrato com o Santos até dezembro, já pode assinar um pré-contrato. Ou seja, se o Caio Jorge não quiser que o Santos receba um centavo, ele tem esse direito, né? Não é o Santos aceitando ou não uma proposta que vai fazer com que o Caio Jorge vá para esse time em questão. Então vamos comentar aqui sobre as atualizações, vamos falar sobre a proposta do Benfica, a proposta do Milan e da Juventus. E aí eu conto com a participação de vocês aqui nos comentários para a gente tentar debater o que seria melhor para o jogador e para o Peixe. Vamos começar primeiro com a matéria do Globoesporte.com, né? O Bruno Gilfrida, aliás, quem trouxe em primeira mão esse interesse do Benfica, essa proposta oficial do Benfica, e tem uma atualização importante. O Santos aceitou a proposta do Benfica de Portugal pelo atacante Caio Jorge, de 19 anos. Depois de dias de negociações, trocas de e-mails e contrapropostas, o Peixe e o clube português entraram em um acordo nesta segunda-feira. Agora, a concretização das negociações depende de um acordo entre Caio Jorge e o Benfica. O Santos, porém, sabe do desejo do centroavante de jogar na Itália e não dá a ida para Portugal como certa. É exatamente isso que a gente comentou. Não é porque o Santos aceitou a proposta do Benfica que o Caio Jorge vai jogar no Benfica, porque ele pode assinar um pré-contrato com quem ele quiser. E agora tem uma informação do Diário do Peixe que complementa essa do Globoesporte.com sobre o que o Benfica oferece ao Santos em relação a essa negociação envolvendo o Caio Jorge, que diz o seguinte: na negociação, além de um valor de cerca de 3,5 milhões de euros, o que dá 21 milhões de reais, o Peixe pediu a inclusão do lateral direito Gilberto, que tem contrato com o clube português até 2025, mas não tem sido muito utilizado pelo técnico Jorge Jesus. Além dos valores e dois atletas, o Santos tenta ficar com um percentual de participação em venda futura na negociação. O Benfica ainda aceita que o jogador permaneça no Santos até o final do Brasileirão. A compra seria feita agora apenas para vencer a concorrência de clubes italianos. Então, em resumo, o Benfica poderia dar ao Santos cerca de 21 milhões de reais, mais dois jogadores, né? Um dos jogadores que o Santos teria interesse é o lateral direito Gilberto. Né? Hoje, no elenco santista, no time principal, temos o Madison e o Pará para a posição. E agora vamos para outros clubes, né? Tanto Juventus como Milan, que eles oferecem ao jogador e até mesmo, né, que poderiam oferecer ao Santos caso esse acerto aconteça. Então, informação aqui da Gazeta. Caio prefere a Itália. Juventus e Milan lideram a corrida. Juventus é o preferido pelo atacante. A Juventus gostaria de ter Caio Jorge já em agosto, no início da temporada. O Milan aceitaria deixar o atleta até dezembro para recebê-lo em janeiro. As equipes italianas sinalizam com, no máximo, 4 milhões de euros, que dá 24 milhões e meio de reais. Para o Peixe, além de bônus para metas alcançadas e a possibilidade de se ter uma fatia dos direitos econômicos. O Alvinegro espera que essa rivalidade, né, dos italianos aumente o valor. Ou seja, em relação a dinheiro, a proposta dos italianos seria mais interessante, 24 milhões e meio para um jogador que está em pré-contrato, que não tem essa obrigatoriedade, né, de pagar ao Santos para que seja liberado. E também a questão dessa inclusão de um percentual de venda, que eu sempre falo aqui. Eu acho que isso, não só nessa venda do Caio Jorge, mas qualquer venda que o Santos for fazer daqui em diante, precisa pelo menos, sei lá, nem que seja 5% do percentual. Nem que seja. Porque principalmente jogadores jovens, nós sabemos que é ir para a Europa e ser vendido depois por 3, 4 vezes do valor que compraram aqui no Santos. Então, além do mecanismo da FIFA, nós ficaríamos também com percentual em uma venda futura, o que eu acho que é importantíssimo, né? Principalmente para as nossas finanças. Em relação à proposta da Juventus, contaria com o jogador agora, em agosto, né? A partir de agosto. O que não seria tão interessante para o Santos. Querendo ou não,
Caio Jorge é o artilheiro do Santos na temporada. E aí, como o Santos resolveria esse problema? Pegaria uma parte, né, do que vai receber pelo Caio Jorge para investir em um novo centroavante? Ou o Fernando Diniz, a comissão técnica, acha ok contar com Marcos Leonardo, Bruno Marques e Raniel? Então, precisa saber qual que é o planejamento do Santos caso o jogador saia a partir de agosto. Já o Milan, né, teoricamente, aceitaria ceder o atleta até dezembro, que é a mesma questão do Benfica. Só que o Benfica tem uma questão importante que ainda a gente não conseguiu descobrir. Se esses dois atletas que o Benfica aceitaria ceder ao Santos seria de forma definitiva ou por empréstimo. E isso é importante também, né? Porque cresce os nossos olhos quando fala quase 21 milhões de reais, mais 2 jogadores, né? Mais um percentual na venda futura. Ok. Só que o teto do Santos hoje é qual? Mais ou menos 300 mil, né? Tem um ou outro jogador ali que sai um pouco do teto salarial do Santos. O Gilberto, por exemplo, que é um nome que está sendo bastante comentado, recebe 300 mil? O Benfica ajudaria o Santos a pagar o salário do jogador? O jogador estaria disposto a reduzir o salário dele? Não para 300 mil, mas para um valor que o Santos, de uma certa forma, conseguisse pagar? Então, essas questões também a gente precisa pensar, né? Não é só comemorar, oba, 2 jogadores, tá? Mas qual seria a situação financeira em termos de salário para o Santos? Né? O Santos que pagaria a parte? Enfim, essa questão do Caio Jorge vai dar ainda muito o que falar. Tem um trecho também que eu vou colocar para vocês da coletiva do Fernando Diniz, depois de Santos 0, Atlético Goianiense 1, onde ele foi perguntado sobre essa questão do Caio Jorge e o Fernando Diniz disse que o jogador não quer sair do Santos antes de dezembro, que a vontade do Caio Jorge é ajudar o Santos nessa reta final da temporada. Então confere aí. Bastante próxima com o Caio Jorge, quando eu cheguei aqui, eu acho que os números dele, principalmente os números de gols, acho que traduzem isso. Quando ele esteve fora aí por 3 partidas, foi de fato por uma precaução para ele não machucar. É um jogador que o desejo dele é permanecer até o final do ano. Existem as propostas, existem não só uma, mais de uma. O que eu espero, e ele está focado, ele está conseguindo ser super importante para o nosso time, tem se dedicado nos treinamentos, quando ele fez tratamento de maneira intensiva, integral. Eu espero, de fato, que ele continue com a gente até o final do ano, é um jogador muito importante e de difícil reposição. É um jovem que muito talentoso, um cara que faz gol, que ajuda na construção, e o jeito dele jogar, que é um centroavante mais móvel, também facilita o nosso jeito de jogar. Então eu espero que ele fique. E a condução com ele está sendo dessa forma, ele está sendo muito positivo, e ele é um jogador que tem carinho pelo Santos, pelo clube, e espero que aconteça da melhor forma, que o Caio consiga ficar até o final do ano e depois sair para onde tiver que sair. E até mesmo essa frase do Fernando Diniz deu bastante repercussão nas redes sociais, né? Muitos torcedores falando, pô, é claro que o Caio Jorge quer ficar até dezembro, né? Porque aí o Santos não recebe nada e ele fica com todo o dinheiro. Mas eu acho que é um pouco injusto a gente julgar o jogador antes de tudo estar assinado. Depois que assinar, né, se de fato o Caio Jorge sair de graça, o Santos não receber nenhum centavo, aí beleza, se você quiser criticar, eu acho que tá no seu direito. Mas criticar antes das coisas acontecerem, né? A gente não sabe o que acontece nos bastidores. Às vezes, esses valores aí que os clubes italianos podem pagar ao Santos, às vezes é uma exigência do próprio jogador, do próprio empresário, para que o Santos não fique sem nada. Então, acho que é um pouco injusto a gente ficar um pouco apontando o dedo antes da situação, né, como um todo, ter um certo desfecho. Depois que a gente ficar sabendo, o Caio Jorge vai sair de graça, o Caio Jorge não vai sair de graça. Aí a gente toma um certo julgamento. Antes eu acho um pouco, né, arriscado, né? Vai que a gente queima a língua aqui, critica o jogador e na verdade ele fez uma força para que o Santos recebesse alguma coisa. Enfim. Outra questão, caso essas propostas não agradem o jogador, não agradem o Santos, será que existe uma possibilidade de renovação? Acho que é uma situação um pouco difícil, né? Acho que está muito encaminhado já
uma eventual saída do Caio Jorge. Mas o futebol, vocês sabem como é, né? As coisas mudam de uma hora para outra, mas não se preocupe. Seguimos aqui no canal atualizando cada novidade pelo jogador, né? Por isso é importante você se inscrever no canal, ativar as notificações e todos os dias tem vídeo aqui, ou sobre o Caio Jorge ou qualquer outra notícia relevante sobre Santos Futebol Clube. Um grande abraço para vocês, muito obrigada por ter assistido até aqui e um grande abraço para vocês. Tchau!